Na Europa, os nazistas ainda controlam boa parte do continente. Os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França e outros países, avançam pela Itália tentando empurrar os alemães para fora. E no meio dessa operação gigantesca, desembarca um grupo de soldados que ninguém esperava ver ali. Brasileiros. Mais de 25 mil homens atravessaram o Atlântico para lutar numa guerra que teoricamente não era deles. Ficaram conhecidos como pracinhas. Formavam a FEB, Força Expedicionária Brasileira, e eram, até então, os únicos sul-americanos a pisar num campo de batalha da Segunda Guerra. A maioria era jovem, 20, 22 anos. Tinham saído de fazendas no interior de Minas, de fábricas em São Paulo, de vilarejos no Nordeste. Gente simples, que nunca tinha visto neve e mal sabia onde ficava a Itália no mapa. Quando chegaram, receberam ordens claras do alto comando aliado. Regra número 1, não dividir alimentos com a população civil. Regra número 2, não distribuir medicamentos fora das unidades militares. Regra número 3, manter distância dos italianos. As razões eram práticas. Suprimentos custavam caro, vinham de longe e eram calculados para manter os soldados funcionando. Cada lata de comida, cada comprimido, cada barra de chocolate fazia parte de uma logística apertada. Dividir com os civis podia comprometer operações. Os americanos seguiam esse protocolo, os ingleses também. Fazia parte da doutrina: primeiro vencer a guerra, depois pensar no resto. Mas os brasileiros olharam para aquelas regras, olharam para a realidade ao redor e fizeram uma escolha diferente. Nos meses seguintes, enquanto lutavam contra os alemães nos Montes Apeninos, os pracinhas protagonizaram algo que não entrou nos relatórios oficiais, algo que os italianos nunca esqueceram, mas que o Brasil quase deixou sumir da memória. Eles salvaram crianças. Não uma ou duas, centenas, talvez milhares, com comida tirada da própria boca, remédio desviado escondido, cobertores cedidos no meio do frio brutal. E fizeram isso desobedecendo ordens diretas, arriscando punição, sem esperar reconhecimento. Essa é a história que você vai conhecer agora. Como um grupo de jovens brasileiros, muitos deles pobres, de um país que ninguém levava a sério, escreveu um dos capítulos mais humanos da Segunda Guerra Mundial. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveita e se inscreve. Aqui a gente conta histórias reais, com pesquisa, sem enrolação. Sua inscrição ajuda a manter esse trabalho vivo. Agora, antes de entender o que os brasileiros fizeram, você precisa ver o que eles encontraram quando chegaram na Itália. O norte da Itália, em 1944, era um lugar onde ninguém queria estar. Os alemães recuavam devagar, brigando por cada metro de terra. E enquanto iam embora, destruíam tudo. Queimavam plantações inteiras antes de abandonar uma região. Explodiam pontes, fuzilavam o gado, esvaziavam depósitos de comida e levavam o que podiam carregar. Chamavam isso de terra arrasada, uma tática antiga de guerra. Se você vai perder um território, deixa ele inútil para o inimigo. O problema é que quem sofria não era o inimigo, eram as famílias que moravam ali. Quando os pracinhas avançaram pelos montes Apeninos, encontraram vilarejos fantasmas, casas sem telhado, igrejas com buracos de artilharia, ruas cobertas de escombros. Mas o silêncio era enganoso. Debaixo dessas ruínas, escondidos em porões e buracos cavados na terra, estavam os sobreviventes, velhos, mulheres, crianças, gente que não tinha para onde fugir e decidiu esperar a guerra passar por cima. O inverno nos Apeninos castiga. A temperatura despenca abaixo de zero. Neve grossa cobre tudo durante semanas. E aquelas pessoas enfrentavam isso sem aquecimento, sem comida estocada, muitas vezes sem roupas adequadas. Um detalhe aparece nos relatos de quase todo veterano da FEB: crianças descalças na neve, pés rachados, roxos de frio, pisando no gelo como se aquilo fosse normal, porque para elas, depois de meses vivendo assim, já era. Pneumonia virou rotina, tuberculose se espalhou.
Infecções simples que hoje a gente resolve com uma ida à farmácia matavam em poucos dias. Remédio praticamente não existia para civil. Penicilina era artigo militar, controlado, contado dose por dose. Nenhum médico local tinha acesso. As mães tentavam o que podiam: chás, rezas, soluções caseiras passadas de geração em geração. Funcionava às vezes, na maioria não. Esse era o cenário quando os brasileiros chegaram. Exércitos aliados vinham passando por ali havia meses, seguiam em frente, cumprindo missão, avançando posições. A ordem era clara: civis são problema do pós-guerra. Agora o foco é vencer. Os pracinhas receberam a mesma instrução, mas reagiram de um jeito diferente. Talvez porque muitos deles conheciam pobreza de perto, sabiam o que era passar necessidade. Olharam para aquelas famílias italianas e reconheceram algo familiar. Não eram estrangeiros distantes, eram gente como a gente deles. A guerra continuava, os combates não pararam, mas entre uma missão e outra, os brasileiros começaram a fazer algo que ninguém mandou. Começaram a cuidar. Inverno de 1945. Uma patrulha brasileira avança por uma região rural nos arredores de Montese. O frio corta. A neve está alta. Os soldados caminham em silêncio, atentos a qualquer movimento. Emboscadas alemãs eram comuns naquela área. Qualquer barulho estranho podia significar perigo. Foi quando ouviram algo. Um choro, baixo, abafado. Vinha de dentro de um celeiro semidestruído, a poucos metros da estrada. O instinto militar dizia para ter cautela. Podia ser armadilha. Os alemães já tinham usado táticas assim antes, atrair soldados com sons de civis para depois atacar de surpresa. Mas algo naquele choro era real demais. Os pracinhas se aproximaram devagar, armas em punho, empurraram a porta de madeira podre e entraram. O que encontraram mudou o rumo daquela noite. Escondidas entre fardos de feno e pedaços de madeira quebrada, estavam 5 crianças italianas. A mais velha devia ter uns 10 anos. A mais nova não passava de 3. Estavam sujas, tremendo, com os olhos arregalados de medo. Junto delas, uma mulher, magra, exausta, abraçando as crianças como se o corpo dela pudesse protegê-las de qualquer coisa. Quando viu os soldados entrarem, ela gritou. Puxou as crianças para trás, tentando fazer uma barreira humana. Implorava em italiano, palavras atropeladas que os brasileiros mal entendiam. Mas o sentido era claro. Ela achava que iam machucá-las. A propaganda fascista tinha feito seu trabalho. Durante anos, o regime de Mussolini espalhou histórias sobre os soldados aliados. Dizia que eram violentos, que atacavam mulheres, que não poupavam crianças. Aquela mulher tinha crescido ouvindo isso, e agora, com homens armados na porta, ela esperava o pior. O que aconteceu depois desfez anos de mentira em poucos minutos. Os pracinhas baixaram as armas, ajoelharam no chão gelado, abriram as mochilas devagar, sem movimentos bruscos, e tiraram o que tinham: chocolate, biscoitos, latas de comida. Um deles, um soldado chamado João, que tinha 2 filhas pequenas no Brasil, se aproximou da criança mais nova, tirou do bolso uma barra de chocolate pela metade, a mesma que ele vinha guardando há dias, e estendeu para a menina. A mulher parou de gritar. As crianças pararam de chorar. Por um instante, ninguém se mexeu. Então a menina esticou a mão e pegou o chocolate. Os soldados passaram aquela noite inteira no celeiro. Dividiram tudo o que tinham. Cuidaram de ferimentos que as crianças tinham nos pés. Deram seus próprios casacos para elas se aquecerem. Montaram guarda na porta para garantir que nada acontecesse até o amanhecer. Quando o sol nasceu e a patrulha precisou seguir em frente, a mulher italiana segurou a mão de um dos pracinhas e disse uma única palavra que eles entenderam perfeitamente: grazie. Ela nunca esqueceu. As crianças nunca esqueceram. E décadas depois, essa história ainda era contada nos vilarejos da região como prova de que no meio da guerra ainda existia gente boa. Alimentar um exército em guerra já é complicado.
Alimentar um exército e ainda sobrar para civis famintos parece impossível. Os pracinhas transformaram isso em rotina. As rações americanas chegavam em caixas padronizadas. Cada soldado recebia uma quantidade fixa por dia. Enlatados de carne, biscoitos duros, barras de chocolate, pacotes de café solúvel, cigarros. Era calculado para manter um homem adulto funcionando em combate. Os brasileiros começaram a dividir essas rações por conta própria. Não tinha ordem para fazer isso. Na verdade, tinha ordem para não fazer. Mas eles faziam assim mesmo. O sistema era simples. Cada soldado guardava uma parte do que recebia. Um pouco de chocolate aqui, meia lata de comida ali, alguns biscoitos no bolso. No fim do dia, juntavam tudo e distribuíam nas casas onde as famílias italianas ainda resistiam. Mas isso não era suficiente para alimentar vilarejos inteiros. Foi aí que surgiu a ideia do mingau. Alguns pracinhas, provavelmente lembrando do que as mães faziam no Brasil quando a comida era pouca, resolveram improvisar. Conseguiram caldeirões emprestados de casas abandonadas, juntaram farinha das rações, leite em pó quando tinha, água aquecida no fogo. Montaram uma espécie de cozinha improvisada perto das posições brasileiras. O termômetro marcava 20 graus negativos, o vento cortava o rosto. E ali estavam aqueles soldados, no meio de uma zona de guerra, cozinhando mingau para crianças italianas. As filas se formavam toda vez que a notícia corria pelos vilarejos. Mães traziam os filhos de manhã cedo, antes mesmo do sol nascer. Crianças sozinhas apareciam de lugares que ninguém sabia onde ficavam. Velhos que não comiam direito há semanas arrastavam os pés na neve para conseguir uma tigela. Os pracinhas serviam todo mundo. Sidney Dantas, neto de um sargento da FEB chamado Ivaldo Ribeiro Dantas, contou que seu avô repetia uma frase a vida inteira. Ele quase não sentiu o gosto dos doces americanos durante toda a campanha na Itália. Não era exagero. Ivaldo dava tudo: chocolate, biscoito, qualquer coisa que pudesse ir para a mão de uma criança. Guardava para si só o mínimo necessário para continuar de pé. E o Ivaldo não era exceção. Esse comportamento se repetiu em dezenas de unidades brasileiras, espalhadas por toda a linha de frente. Tinha soldado que passava fome de propósito para dar sua ração a uma família que ele nem conhecia. Tinha soldado que trocava cigarro, item valioso que funcionava quase como moeda, por comida extra para distribuir. Ninguém obrigou esses homens a fazer isso. Nenhum general deu essa ordem. Nenhum relatório oficial registrou essas ações. Eles fizeram porque olharam para aquelas crianças e não conseguiram virar as costas. Comida salva vidas, mas contra a pneumonia, infecção e febre alta, comida não resolve. Os pracinhas descobriram isso rápido. Podiam dividir todas as rações do mundo, mas se uma criança ficasse doente de verdade, não tinha chocolate que curasse. O problema era conseguir remédio. Penicilina, em 1944, ainda era novidade. Tinha sido produzida em larga escala havia poucos anos e a quantidade disponível era limitada. Os aliados tratavam cada dose como recurso estratégico. Era usada exclusivamente em soldados feridos para devolver homens ao campo de batalha o mais rápido possível. Dar penicilina para civis estava fora de cogitação. A lógica era dura, mas fazia sentido militar. Se um combatente infecciona um ferimento e morre, você perde um soldado treinado. Se um civil morre de pneumonia, a guerra continua igual. Os números não mentem, a guerra não espera. Os pracinhas entendiam essa conta, mas não conseguiam aceitá-la quando olhavam para uma criança de 4 anos queimando de febre. Então começaram a desviar remédio. O esquema funcionava nas sombras. Quando um soldado brasileiro era tratado no posto médico e sobrava remédio, ele escondia. Quando alguém conseguia uma dose extra por qualquer motivo, guardava. Aos poucos, esses remédios iam parar nas mãos de famílias italianas desesperadas. Não tinha registro, não tinha autorização. Se alguém fosse descoberto, a punição podia ser séria, mas os pracinhas continuaram fazendo. Mário Pereira cresceu ouvindo uma história que o pai, Sargento Miguel Pereira, nunca cansou de contar.
Durante parte da campanha, Miguel ficou hospedado na casa de uma família italiana. O espaço era apertado, dividido entre os donos da casa e os soldados brasileiros que usavam o local como ponto de apoio. Nessa casa vivia um bebê, um menino de menos de 1 ano, fraco, doente. A mãe fazia o que podia, mas não tinha recurso nenhum. Olhava para o filho definhar, sem conseguir fazer nada. Miguel e outro pracinha que dividia o alojamento começaram a ajudar. Traziam comida extra, dividiam leite em pó das rações, tentavam manter o bebê alimentado, mas a criança continuava piorando. Foi quando Miguel arriscou. Conseguiu penicilina de algum jeito que nunca explicou direito, provavelmente desviada do posto médico, provavelmente colocando a própria situação em risco. Entregou para a mãe do bebê e ensinou, com gestos, como usar. Semanas se passaram. A guerra foi chegando ao fim. Os brasileiros começaram a se preparar para voltar para casa. Miguel já estava arrumando suas coisas quando aconteceu. O bebê, aquele menino que meses antes não conseguia nem se sentar sozinho, levantou e deu os primeiros passos. Cambaleou pela sala pequena e foi direto na direção dos 2 soldados brasileiros. Miguel chorou. O outro pracinha chorou. A família italiana chorou. Era um momento minúsculo no meio de uma guerra que matou milhões. Mas para aquelas pessoas, naquele instante, era tudo. Décadas depois, já velho, Miguel ainda se emocionava contando essa história. Não falava das batalhas, não falava das medalhas. Falava daquele menino aprendendo a andar. Nem toda criança salva pelos brasileiros estava em porões ou celeiros esperando ajuda. Algumas estavam no lugar errado, na hora errada, bem no meio do fogo cruzado. Abril de 1945. A FEB avançava com força pelos últimos redutos alemães no norte da Itália. A guerra já caminhava para o fim, mas os combates continuavam intensos. Os nazistas resistiam com o que tinham, disputando cada vilarejo. Durante uma dessas operações, uma unidade brasileira entrou numa cidade parcialmente destruída. Tiros vinham de várias direções. Os soldados se espalharam, buscando cobertura atrás de muros e escombros. No meio da confusão, um pracinha viu o movimento dentro de uma casa semi-destruída. Podia ser alemão, podia ser civil, não tinha como saber. Ele se aproximou com cuidado, rastejando pelos destroços. Quando chegou perto o suficiente para enxergar, parou. Dentro da casa, sozinho, chorava um menino de não mais que 2 anos. A criança estava em pé, no meio dos escombros, coberta de poeira, sem entender nada do que acontecia. Os pais não estavam em lugar nenhum. Talvez tivessem fugido, talvez estivessem mortos. O menino só chorava, assustado com o barulho das explosões. O combate continuava lá fora. Balas passavam zunindo. Não era hora de brincar de herói. O protocolo dizia para manter posição, esperar a área ser limpa, não se arriscar por civis. O pracinha ignorou tudo isso. Levantou do chão, correu até a casa e pegou o menino no colo. Com uma mão, segurava a criança contra o peito, com a outra, segurava o fuzil. Atravessou a rua sob fogo, se jogou atrás de uma parede, protegeu o corpo do menino com o próprio corpo. Ficou ali, abraçado naquela criança desconhecida até o tiroteio parar. Quando a poeira baixou, outros soldados se aproximaram. Viram o pracinha sentado no chão, exausto, ainda segurando o menino. A criança tinha parado de chorar, dormia, agarrada no uniforme do brasileiro. Ninguém tinha mandado aquele soldado fazer o que ele fez. Nenhum manual ensinava aquilo. Ele simplesmente viu uma criança em perigo e agiu. O menino foi entregue a uma família de refugiados que se ofereceu para cuidar dele até os pais aparecerem. O pracinha nunca soube o que aconteceu depois. Nunca descobriu se os pais estavam vivos, se o menino cresceu bem, se lembrava de alguma coisa daquele dia. Provavelmente não lembrava. Tinha 2 anos. A memória não guarda muita coisa dessa idade. Mas o soldado lembrou para o resto da vida. Veteranos que conheceram essa história contaram que o pracinha, já velho, ainda pensava naquele menino. Imaginava como ele estaria, se teria filhos, se saberia que um brasileiro arriscou a vida para tirar ele de um tiroteio. Provavelmente não sabia. A maioria dessas histórias nunca foi registrada oficialmente. Aconteceram no caos da guerra e ficaram guardadas só na memória de quem viveu. Essa parte da história costuma ser ignorada, mas precisa ser contada para você entender o tamanho do que os brasileiros fizeram.
Os italianos não tinham medo só dos alemães, tinham medo de todo mundo armado. Durante anos, a máquina de propaganda fascista martelou uma mensagem: os soldados aliados eram bárbaros. Mussolini repetia que americanos, ingleses e seus aliados invadiriam a Itália para destruir, pilhar e violentar. Dizia que não respeitavam nada, nem igrejas, nem famílias, nem crianças. Era propaganda, exagero calculado para manter a população do lado do regime. Mas quando você ouve a mesma coisa todo dia durante anos, começa a acreditar. O problema é que parte da propaganda não era completamente inventada. Junho de 1944. Roma é libertada pelos aliados. A cidade celebra o fim da ocupação nazista, mas nas semanas seguintes começam a surgir relatos preocupantes. Casos de violência contra mulheres italianas, soldados bêbados invadindo casas, roubos, agressões. Não eram a maioria das tropas se comportou bem, mas os casos existiram e se espalharam de boca em boca pelo país inteiro. Em algumas regiões do sul, a situação foi ainda pior. Tropas coloniais de certos exércitos aliados ficaram conhecidas por abusos sistemáticos contra a população civil. Vilas inteiras sofreram, mulheres foram atacadas. Algumas comunidades carregam esse trauma até hoje. Então, quando os brasileiros chegaram ao norte, meses depois, a fama já tinha corrido. Soldados aliados significavam perigo. Homens de uniforme significavam esconder as filhas, trancar as portas, evitar contato. Os pracinhas desembarcaram nesse ambiente de desconfiança total. Ninguém explicou isso para eles. Chegaram achando que seriam recebidos como libertadores e encontraram portas fechadas, olhares de medo, famílias que fugiam quando uma patrulha se aproximava. Poderiam ter ignorado, poderiam ter seguido em frente, focado na missão, deixado os civis se virarem. Era o que outros faziam. Escolheram o caminho oposto. Em vez de passar reto, paravam. Em vez de exigir, ofereciam. Em vez de tomar, dividiam. Casa por casa, vilarejo por vilarejo, os brasileiros foram desfazendo anos de propaganda e meses de trauma com ações pequenas e repetidas. Cada barra de chocolate entregue era uma prova. Cada remédio dividido era uma demonstração. Cada criança alimentada era um argumento. Demorou semanas, às vezes meses, mas aos poucos, os italianos perceberam que aqueles homens de um país chamado Brasil eram diferentes. Não eram conquistadores, não eram agressores. Eram soldados, sim, lutavam, matavam quando precisavam, faziam o que a guerra exigia, mas quando tiravam o capacete, eram gente. Gente que sorria para as crianças, respeitava as famílias, tratava os velhos com dignidade. A mudança de percepção foi tão forte que décadas depois, quando veteranos brasileiros voltaram à Itália para visitar os lugares onde lutaram, foram recebidos como heróis. Não heróis de guerra, heróis de humanidade. 80 anos se passaram desde que o último pracinha deixou a Itália. A guerra terminou, os soldados voltaram para casa. Muitos foram esquecidos pelo próprio país. Enfrentaram descaso, falta de reconhecimento, dificuldade para conseguir até uma pensão digna. O Brasil seguiu em frente como se a FEB nunca tivesse existido. Mas a Itália não esqueceu. Na região da Emília-Romanha, no norte do país, existe uma cidade chamada Montese. Foi ali que os brasileiros travaram algumas das batalhas mais duras da campanha. Foi ali que muitos pracinhas morreram. E foi ali também que muitas crianças italianas foram salvas. Montese guarda essa memória como um tesouro. Todo ano, a cidade organiza cerimônias em homenagem aos soldados brasileiros. As ruas se enchem de bandeiras verde-amarelas, placas com nomes de pracinhas decoram praças e esquinas. Monumentos lembram os que tombaram longe de casa. Mas o mais impressionante não são os monumentos, são as crianças. Nas escolas de Montese, alunos aprendem sobre a FEB. Professores contam as histórias dos brasileiros que lutaram e morreram ali. E uma vez por ano, esses estudantes se reúnem para cantar. Cantam em português.
O hino do expedicionário, aquela música que os pracinhas cantavam durante a campanha, ecoa pelas ruas de uma cidade italiana 80 anos depois. Crianças que nunca pisaram no Brasil, que não falam uma palavra de português no dia a dia, decoram a letra e cantam com orgulho. Fazem isso em homenagem a homens que nunca conheceram, mas que salvaram seus avós e bisavós. 59 pracinhas se casaram com mulheres italianas e trouxeram suas esposas para o Brasil. Essas famílias existem até hoje. Netos e bisnetos que carregam sangue brasileiro e italiano, fruto de um amor que nasceu no meio da destruição. Juliana Minichini, aquela menina que recebeu açúcar de um soldado brasileiro, cresceu, teve filhos, envelheceu. Nunca esqueceu aquele momento. Contou essa história tantas vezes que virou lenda na família. O pracinha que deu o açúcar provavelmente nunca soube o impacto que um gesto tão pequeno teve na vida de alguém. Esse é o legado que os brasileiros deixaram na Itália. Não foram só as batalhas vencidas, não foi só Monte Castelo ou Montese. Foi cada chocolate dividido, cada remédio desviado, cada criança abraçada no frio. Foi provar, num momento em que o mundo parecia ter perdido a humanidade, que ainda existia bondade. Os pracinhas não eram perfeitos. Eram jovens normais jogados numa situação absurda, fazendo o que podiam. Alguns voltaram traumatizados, alguns nunca se recuperaram. A guerra cobra um preço que não aparece nas medalhas. Mas no meio desse horror, eles escolheram ser mais do que soldados. Enquanto outros exércitos seguiam ordens, eles seguiram a consciência. Enquanto outros ignoravam, eles paravam para ajudar. Enquanto outros passavam reto, eles ficavam. E por causa disso, 80 anos depois, crianças italianas ainda cantam em português. Esse é o tipo de heroísmo que não entra nos livros de história, não rende estátua em praça pública, não vira nome de avenida. Mas talvez seja o tipo de heroísmo que mais importa.